E a Daniela vai fazer o preparo da noite de hoje. Boa noite a todos. O preparo é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado por Joana de Ângeles, a nossa mentora. O capítulo é o 15. Somente lobos caem em armadilhas de lobos, leciona o Evangelho de Jesus. Desse modo, jamais te permitas o espinho da humilhação ou da desonra, quando agredido ou malsinado. És o que vives interiormente e não aquilo de que te acusam. Não te tornarás melhor porque estás elogiado ou ficarás pior porque combatido. Permanece honrado e discreto, sendo tu mesmo em busca do aprimoramento íntimo. Bom, o primeiro mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. E quem é o nosso próximo? O nosso próximo são todas as pessoas, nós somos o próximo de alguém também. Então não adianta a gente ficar numa zona de conforto, sem fazer um movimento. Opa, tomei até um susto agora. Sem fazer um movimento de vencer esse desafio, de ter coragem para modificar as situações que nos aparecem. O desafio é a convivência, é o nosso grande desafio. E como nós estamos no começo do ano, onde fazemos muitos planos, projetos, né? Casa nova, trabalho, corte de cabelo, será que só isso vai trazer a felicidade para nós? Será que não é o momento da gente pensar em fazer uma renovação interior, promover uma reforma íntima, modificar alguma coisa que nos atrapalha no nosso dia a dia? Será que, se a gente fizer essa reforma íntima, a gente não vai aproveitar melhor todos esses nossos planos materiais? E aproveitando o tema de Joana, dentre 20 exercícios de reforma íntima, eu trouxe, sendo otimista, 5 que eu convido todos nós, porque eu me incluo aí também, para que a gente possa trabalhar nesse ano de 2016. Eu vou ler os 5 porque eu ainda não decorei. É silenciar ante a ofensa, emudecer a nossa agressividade, treinar a paciência constante, não dizer mal de ninguém, buscar a melhor parte nas pessoas. Parece fácil, mas não é, né? Então, assim, vamos aproveitar os ensinamentos dessa espiritualidade amiga, amorosa, que nos acolhe, nos ampara, está sempre ao nosso lado, para tentar, nesse ano de 2016, mudar alguma coisa em nós, não só material, mas interiormente. Eu desejo um ano de muito esclarecimento, muito trabalho, mudanças, mas principalmente um ano de muito amor, porque, como a Iraci disse no começo, o amor cobre uma multidão de pecados. Muita paz a todos. Mestre Jesus, que nos acolhe em seus braços na noite de hoje, acalentando os nossos corações e a nossa alma, que homenageamos durante todo esse mês a nossa mentora querida, Joana de Ângeles. Pedimos-te, Senhor, que abençoe a todos nós, em especial ao Daniel Puerari, trabalhador da casa, nos estudos que ele nos traz na noite de hoje, para nos elevarmos ainda mais até ti. Graças a Deus. Boa noite a todos. Sejam novamente muito bem-vindos à nossa casa. Eu fico extremamente agraciado de estar aqui hoje, novamente, podendo conversar com vocês, refletir sobre a palavra espírita, a palavra consoladora, que se trata, na verdade, de um bálsamo aos nossos corações, uma tranquilidade tremenda que nos traz a alma, pelos esclarecimentos
que a doutrina nos traz aí das palavras de Jesus Cristo. A base da nossa doutrina é a doutrina cristã. A gente tem que ter sempre isso em mente. Então, agradecer a todos aí, agradecer a si pelo convite, a espiritualidade que certamente já está trabalhando aqui na casa, nos intuindo, abrindo as percepções de todos que estão aqui e fazendo o trabalho necessário, né? Então, meus amigos, hoje o que nos coube falar é, na verdade, um tema muito interessante. Vem desse livro, SOS Família. Eu não sei se alguém aqui conhece esse livro ou não. É um livro até relativamente recente, me parece que não é dos mais antigos. Eu estava vendo, me parece que a primeira impressão dele foi em 2014. Então, é um livro que traz muitas reflexões atuais. Inclusive, no final dele, é muito interessante que há uma entrevista com o Divaldo. Eu recomendo esse livro aí para quem quiser entender um pouco melhor dos dilemas que acontecem no nosso lar, não no nosso lar, lá no nosso lar, mas na nossa casa. A gente consegue tranquilamente nos identificar aqui a cada capítulo, a cada página que a gente passa, né? Como a Iraci bem explicou no início aqui da nossa palestra, os cursos da casa aprimoram ainda mais o nosso conhecimento sobre a doutrina espírita e são fundamentais. Muito bem. Esse livro SOS Família, o próprio nome já diz, ele vem tratar de temas relativos à família. O que nos coube foi o capítulo 7. Capítulo 7. E o capítulo 7, ele nos traz o seguinte título: Métodos contraceptivos e planejamento familiar. Um tema muito interessante, né? Métodos contraceptivos e planejamento familiar. Muito bem. Mas antes de adentrarmos nesse tema específico, se faz necessário a gente traçar algumas considerações sobre a família. Considerações sobre a família. Parece até um tema bem tranquilo, mas realmente de fato só que muito importante, extremamente importante. Por quê? Na verdade, Joana de Ângeles nos traz inúmeros pensadores da nossa história, como Émile Durkheim, sociólogo francês, eles nos trazem a seguinte ideia, de que a família é a célula máter da nossa sociedade, a célula principal da nossa sociedade, a família. Interessante isso. Por que é interessante? Primeiro, pela noção de célula. Todo o corpo, o nosso corpo é formado por células, e o nosso corpo social também é formado por células. As inúmeras células presentes na nossa sociedade compõem o nosso corpo social. E a principal, a fundamental, a célula máter, ou a célula mãe, a célula base, de onde todas as outras derivam, é a família. Por isso, a atenção que toda e qualquer religião dá, a atenção à família, ao cuidado dos laços de família. Toda e qualquer religião que se paute na caridade, no bem ao próximo, nas mensagens de Jesus, tem aí como base fundamental a família. Vocês podem perceber aí nos canais de televisão, nós temos programas que trabalham com planejamento familiar, estrutura da família, casamento blindado. E no Espiritismo, claro, nós aqui não poderíamos deixar de trabalhar esse tema tão importante que é a família. A família sendo uma célula e a célula máter da nossa sociedade, uma vez que a célula se encontra, a célula principal, em perfeita saúde, essa célula, que é a mãe, que é a base, contamina todas as outras. Contamina com esperança, com felicidade, contamina com coisas boas. Mas, a partir do momento em que a célula base da nossa sociedade adoece, o que vai acontecer gradativamente com o nosso corpo social? Também vai adoecer. É muito interessante, a gente vê muito nos jornais, hoje em dia, os problemas que todo o orbe, não é só o nosso país, todo o orbe está vivenciando. A gente vê isso dia após dia, né? E o que senão a família para resolver esse problema? Porque tudo começa na base familiar. Se nós temos hoje em dia algum tipo de desvio nos altos escalões da sociedade, qualquer sociedade que seja, desde que o mundo é mundo, foi porque, de alguma forma,
a família naquela sociedade falhou. Porque quando a família não falha, a sociedade cresce de forma estruturada. E a gente não vê certos problemas. Pelo menos a base seria essa. A base que Joana nos passa nesse livro SOS Família, num outro livro chamado Constelação Familiar, que é extremamente interessante, o livro Constelação Familiar, Plenitude, toda a doutrina de Joana, sempre a gente vai ver aí o fortalecimento das instituições familiares como salvação da nossa sociedade. Muito bem. Essa é a visão que nós temos do Espiritismo sobre a família. Agora, e a visão espírita da família? Como é que funciona? Será que essa família que nós nos encontramos, ela foi eleita ou calhou ao acaso? Jogam-se dados, aí você vai cair nessa família aqui, o outro vai cair na outra. É algum tipo de sorteio? De forma alguma. Não é sorteio. Nós estamos diretamente ligados a cada ente da nossa família. Em alguns livros espíritas, doutrina séria, nós encontramos que, inclusive, com os nossos vizinhos. Não é à toa que nós temos um vizinho assim ou assado. De certa forma, há um planejamento da espiritualidade para ter aquele vizinho lá do seu lado, não é? Se não for um vizinho muito agradável, agradeça. É a oportunidade de treinar a paciência. Eu conheço muitas letras de funk, mas eu não gosto de funk. Eu conheço porque eu tinha um vizinho que ele gostava muito do funk, não tenho nada contra. Mas cada um tem um gosto. Eu não gosto muito de funk, até chutar interessante, mas eu não gosto. E eu treinei muito a paciência, porque às vezes eu precisava estudar, ele estava lá, mas enfim, o que dirá da nossa família, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos? Eles não são pincelados ao acaso. Qual é a visão espírita, brevemente, para a gente poder trabalhar a base aqui? Não sei, geralmente tem muita gente nova, é interessante a gente trabalhar desde a base. E lembrando que toda a doutrina espírita de Joana e desses espíritos que trazem uma produção mais recente, com uma abordagem psicológica, tem a base nas palavras de Jesus Cristo. Toda a base de Joana, toda a base de Hamed, toda a base de Hermance Dufour é a base cristã. A base cristã que Allan Kardec também trabalhou e decodificou, o nosso codificador decodificou a mensagem de Cristo e nos trouxe aí uma mensagem também consoladora. Mas, enfim, como é que funciona? Ao longo das nossas existências, não dá para a gente imaginar uma entidade familiar sem ter uma visão macro, sem subir a câmera. Se a gente fica analisando só essa existência, pode parecer injustiça, eu ou alguém cair numa família que desagrade, pode parecer preciosismo, não sei, da divindade, ou escolha, eles são preferidos, olha só que família feliz. Primeiro que a gente nunca sabe, né? Nunca se sabe. E segundo que não é preciosismo e nem ao acaso. As nossas relações nas nossas vidas anteriores nos ligam a pessoas. Isso daí é fato, comprovado pela doutrina espírita, já é sedimentado por toda a doutrina mais recente. Não é? Desde Allan Kardec, desde antes, Jesus Cristo já nos trouxe essa visão reencarnacionista, quando ele falou com o homem mais sábio da época, que era Nicodemos, e Nicodemos perguntou o que eu preciso para chegar ao reino dos céus. E Jesus explicou, você não consegue, ninguém consegue se não nascer de novo. Ele não entendeu, a humanidade não estava preparada ainda. Ele ficou imaginando um homem velho entrar no ventre da sua mãe. Ele estava nada mais, nada menos do que o nosso mestre, passando a visão das reencarnações sucessivas necessárias. Né? Enfim, todo o bem que nós fazemos, ele retorna. Nós criamos laços de afinidade. Afinidade, como uma boa afinidade. Se eu trato um amigo muito bem, se eu gosto muito de alguém e pratico bem a essa pessoa, se eu tenho o interesse de sempre ter um contato sadio com essa pessoa e é recíproco, é claro que nós estamos nos vinculando nessa vida.
estamos nos vinculando de uma forma positiva. Agora, nós não vivemos num mundo perfeito. Assim como nós cultivamos amigos, e até hoje é assim, nós cultivamos também pessoas que, de alguma maneira, têm alguma desavença com a gente. Se hoje, com o pensamento que nós temos, a sociedade no ponto que está, nós encontramos aí, vira e mexe, algum desafeto, alguém que não vai com a nossa cara e vice-versa, algum entrave, de repente, na vida profissional, acaba criando, não é, um desconforto, uma desavença, que dirá há séculos passados. Então, nós viemos cultivando algumas amizades e inimizades. Só que as leis divinas que estão lá no Livro dos Espíritos, uma das leis é a lei do progresso, a outra, maior de todas, é a lei do amor, que impulsiona tudo. A lei do amor e do progresso faz com que essas pessoas que cultivaram algum tipo de desavença, algum tipo de inimizade, isso para ser bem leve, não é? Porque a gente pode estar falando de homicídios, de traições, se cultiva inimizade com isso. A lei que é do progresso, que é do amor, sob a ótica da pluralidade das existências, vai trazer a reparação, a necessária reparação, e não tem jeito. É uma lei divina que não se burla. As leis dos homens, a lei aqui do mundo material, vira e mexe, se burlam. As leis divinas não. As leis divinas, elas estão gravadas na nossa própria consciência, e ninguém consegue burlar a sua consciência. Esse é o grande problema do espírito quando desencarna. E vê um monte de bobeira que fez. E durante a vida ele ficava escamoteando, tendo fugas para aqui, fugas para ali. Ele conseguia disfarçar as suas mazelas do seu próprio ego, mas jamais da sua consciência. E a consciência cobra. E quando a consciência cobra, ela é a maior cobradora de todos. Imaginem o maior cobrador de todos aqui. Uma pessoa impiedosa, uma pessoa... A nossa consciência, ela é ótima. Ela se pauta no amor, mas ela cobra. Porque quando nós saímos desse mundo material e nos deparamos no mundo espiritual com tudo que é coisa boa que a gente fez, nós temos, obviamente, uma alegria muito grande de reencontrar pessoas que vão ali também nos amparar, pessoas que nos amam. Obviamente, as pessoas que não têm afinidade boa com a gente, as que não gostam da gente, também vão estar lá. E a nossa própria consciência, muitas vezes, vai apitar, ela vai alfinetar. Às vezes você faz um mal para uma pessoa que foi o teu pai numa outra encarnação. Imagina a dor na consciência que a pessoa não fica. Já ficamos aqui encarnados, imagina desencarnados, sem a proteção da matéria. Não é? Que ela chega a diminuir um pouco, né? essa nossa percepção do mundo. A nossa visão é muito limitada, do mundo material. A visão aqui que nós temos é do mundo material. A partir do momento, e os espíritos nos trazem isso, que nós tivermos uma visão espiritual, que nós estivermos no mundo material, mas com uma visão espiritual, no mundo material, sem ser do mundo, isso é perfeitamente possível. É só seguir. Não é fácil, mas é possível. É só seguir as diretrizes de Cristo. Mas, enfim, esses cobradores, eles batem a porta. O passado sempre bate a porta, não tem jeito. E eles vão lá querer saber, meu amigo, e agora? Você está arrependido? Não me parece arrependido, porque olha quantas existências você caiu nesse mesmo erro. Não sei, talvez venha um irmão que tenha sido assassinado pelo outro irmão, como no livro Ação e Reação. O livro Ação e Reação conta a história do João Olímpio, ou José Olímpio, se eu não me engano. José Olímpio. José Olímpio, ele tinha herdado uma fortuna e tinha mais 2 irmãos. Resumindo bastante a história. Esses 2 irmãos, eles eram até desapegados daquele patrimônio que foi deixado para os 3 ali. Um era estudante de Direito, e gostava muito de música, queria ser um músico de qualquer forma, e o outro só queria viver no campo. Mas o João Olímpio, José Olímpio, ele com aquele ímpeto avarento e egoísta, o
que ele fez? Ele queria tudo para si. Ele levou os 2 irmãos num passeio de barco no lago, empurrou os irmãos e fez parecer ser um acidente. Morreram, desencarnaram. Mas não somem. Eles não deixam de existir. Eles não estão mais ali em carne, mas não deixam de existir. Né? Não dá para a gente pensar assim. Ainda que fosse o caso, é uma situação complicada, mas não deixando de existir é mais complicado ainda, porque eles vão bater a porta. E não deu outra. Obsidiou, ele acabou desencarnando. Obsidiou a esposa, obsidiou. Ela acabou se jogando no mesmo lago também, eu acho que estava envolvida por loucura e acabou se jogando no mesmo lago. Sobrou o filho, José Olímpio, que ficaria com toda aquela fortuna, né? Olha como o desejo central do ser humano, colocado num lugar que não é o mais adequado para um ser espiritual, traz danos às nossas existências. Essa questão do desejo central é interessante, só fazendo um parênteses, porque é o desejo central que nos move. E tem uma velha frase, clichê, mas é muito séria e importante. Nós não somos seres materiais tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres, almas imortais. Somos almas imortais, simplesmente isso. Somos almas imortais. Ninguém tira a nossa vida. Podem tirar o nosso corpo, mas a nossa vida ninguém tira. Então nós somos seres espirituais numa vivência material. Talvez essa falta da percepção, enfim, ou o seu desejo central desse José Olímpio, e em seguida, logo depois, por seu filho, estando na matéria apenas. E é claro que a matéria é útil e muito necessária à nossa vida do dia a dia. Sem a matéria, a gente vive no mundo material, ninguém vive. Eu preciso de uma camisa, eu preciso de uma calça, alimentar a minha família. Nós precisamos locomover. A questão não é o problema dos bens materiais, mas o seu desejo central está ali. Você está onde a sua mente está. Então ficaremos para sempre na matéria? Se o nosso mundo não é esse? Se o nosso objetivo não é esse? Iremos evoluir, querendo ou não, porque a lei é do progresso. Então, para que nadar contra a maré? E o desejo do filho do José Olímpio também era reter. Ele, segundo André Luiz, um livro de André Luiz, né, a Ação e Reação, ele tinha ali traços de avareza muito grande. Mas André Luiz estava ali analisando aquela situação toda junto de 2 companheiros, que era o Hilário e o Silas. E eles analisaram aquilo, chegaram lá na casa do rapaz, a tal da fazenda, e Silas já estava acostumado a ver muita coisa braba, porque ele trabalhava nas zonas densas do nosso orbe. Então ele foi levado lá, não é para, eu acho que dar o apoio, aquele apoio de força, o apoio moral lá que o André Luiz estava precisando, e o Hilário também. E o Hilário chegou lá, o André Luiz e o tal do Silas encontraram aquela situação. O rapaz completamente compenetrado em ter mais. E eles viram também, obviamente, no plano espiritual, eles conseguem ver os espíritos que estavam ali em torno do rapaz. Eles dizem que mais de 300 espíritos. Né? O espaço e tempo é relativo, né? De repente, numa sala pequena, estava todo mundo junto lá, imagina? Os 300, enquanto ele está lá almoçando, está lá jantando. É complicado, mas fruto dos seus desejos, E é interessante, porque nós temos uma visão em algumas religiões de que deve haver a expulsão, não é? Do que é ruim, a expulsão daquele espírito lá, maléfico, maligno, que nada mais é do que um espírito como qualquer outro. Não tem espíritos que nasceram para ser maus e outros que nasceram para ser bons. Esses espíritos serão espíritos evoluídos. Ah, mas o obsessor. Quem garante que eu já não fui um obsessor ou alguém do meu convívio não foi algum obsessor e que se encontra naqueles laços de família para resgatar? Enfim, o desejo central desse rapaz, filho do José Olímpio, que matou seus 2 irmãos, estava na propriedade, nos bens. E Hilário perguntou para um dos obsessores, vem cá, como é que você conseguiu juntar tanta gente para conseguir aí
te ajudar nessa tua empreitada de vingança. Ele não chegou expulsando, ele não chegou recriminando, chegou perguntando, como é que você fez, o que está acontecendo? Não tive muito problema, não tive problema na verdade nenhum. Eu fui lá nas zonas, onde nós temos inúmeras escolas e educandários de vingança e punição, reparação, vingança e reparação. E nós estamos aqui ajudando, porque nós nos afinizamos com ele, né? Alguém já me ajudou, então agora eu estou aqui ajudando e todos nós aqui formamos essa grande falange. Olha só o problema que o apego a essa matéria, a visão estreita do nosso mundo, nos trouxe lá para o Olímpio. Mas, enfim, até aí tudo bem. Ele perguntou de novo, mas como é que vocês conseguem deixá-lo tão transtornado assim? E nesse momento, tem uma passagem interessante que ele estava lá numa mesa de jantar, ele deu um jantar para alguns amigos, e ele nunca estava sozinho, ele estava com os 300 lá, então estavam os amigos, ele e os 300. E eles reparavam que ele não parava de reclamar um minuto. A condição do nosso país, a agricultura, os devedores, os credores, porque não tem funcionário bom no mercado, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Aí os espíritos falaram, tá vendo? Eu não faço nada, tá nele. Eu aprendi, a gente aprendeu muito bem, a só botar fogo na fogueira, e a coisa mais fácil que tem é botar fogo na fogueira. Qual é o desejo dele? É reclamar, é conseguir aí cada vez mais voltar os seus olhos para o desejo material. Não tem problema, nisso a gente ajuda. A questão é mais complexa do que pode parecer, por quê? E fácil também de se solucionar. Basta esse indivíduo que está sendo obsidiado mudar o seu padrão de pensamento, o seu desejo central se deslocar de um lugar A para um lugar B. E isso o Espiritismo e toda e qualquer outra religião nos traz, não é? Nos traz. Não é o que é desse mundo que nos é eterno. O que é desse mundo fica aqui nesse mundo, perece. Não é? As experiências que nós temos aqui, boas e ruins, é o que nos valem, não a matéria. Mas interessante foi o desfecho disso. Porque o Espírito perguntou para o Silas, esse que trabalhava nas zonas nebulosas, nas zonas mais densas, e você? Por que você está aqui, Silas? A gente tem aqui um objetivo, e vocês? Aí ele começou a chorar, compulsivamente, o Silas. E o Silas falou o seguinte, meu pai morreu, deixou a herança para minha madrasta, e eu a assassinei. Aí todo mundo ficou parado ali. E eu a assassinei, e ele entrou compulsivamente, num choro. E vocês vejam, isso, há centenas de anos, ou há décadas, enfim, acredito que centenas de anos antes, ele já tinha se encontrado com o pai, que já tinha perdoado, e ele estava vinculado com o pai, e já tinha se programado ali, ajustado uma reencarnação resgatadora dessa vida carnal que ele acabou cometendo esse deslize. Já encontrou a mãe, encontrou, me parece que um irmão, só que ele não conseguia de jeito nenhum encontrar a madrasta. Então, como a Iraci falou aqui no início da palestra, o erro, o deslize, na verdade, não pode gerar uma culpa que seja perpétua, porque nós precisamos ter caridade para conosco. Amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo encerra também o conceito de nos amarmos. A culpa ela só serve para despertar, para acionar aquela campainha. Logo em seguida, vem o aprendizado e a reparação. E se eu não conseguir fazer a reparação com aquela pessoa a qual eu prejudiquei, que eu trate de ajudar outras pessoas. Porque uma gota de caridade apaga uma multidão de pecados. A verdade é essa. Então, às vezes, a gente acha que é muito
fácil. Não vou me entender nessa vida, não, eu só me entendo na próxima. Que próxima? Às vezes a pessoa vai lá, conviveu com a gente, não vou me colocar na situação, conviveu comigo, vai evoluir muito, me aturar. Pessoa que me atura, vai direto para o mundo feliz. Aí eu pergunto, eu falo isso que a minha esposa está na sala 2. Eu pergunto, o nosso tempo não é o mesmo tempo do plano espiritual. Às vezes nós passamos milênios precisando resolver antigas questões que simplesmente não se equacionam. Porque hora um está encarnado, hora é o outro, a gente sempre fica esperando. E será que as nossas existências serão boas, felizes, enquanto a gente não resolve um problema? A gente consegue sossegar enquanto tem algum problema na cabeça e não resolve? Não consegue, eu não consigo. A mesma coisa acontece com o nosso espírito, e muito mais. Não sossegamos enquanto não nos reencontrarmos. Aí é aquela velha questão. Não um panorama trágico, não. É um panorama de reflexão. Por que chegar nesse ponto? Reconciliai-vos com o vosso inimigo, enquanto ele está a caminho. Então, se hoje nós temos algum problema com alguém, que se resolva hoje. Esse alguém pode ter sido um pai, pode ter sido um filho, pode ter sido um injustiçado, pode ter sido um obsessor. O que você acha, às vezes, que é um problema pequeno que ele te causou, você causou um 1000 vezes maior. Olha só como é que as coisas são. E nada acontece por acaso. Não é? Se sabe que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, nem uma folha de uma árvore, sem que Deus permita. Então, se isso não acontece, é claro que o mal que nos atinge também não é por acaso. Mas nós nos vitimizamos. Mas só acontece comigo. Mas o outro é um mau caráter. Ele vai ver. Uma hora tem que parar. Uma hora isso tem que parar. Não é? E só se... É difícil? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. A gente se irrita muito, é verdade. A gente tem aí, no nosso dia a dia, muitos tropeços. As pessoas também tropeçam conosco. Mas não tem jeito. Qual é a lei? A lei principal é do amor. O amor encerra compreensão, tolerância. E será que nós temos tolerância hoje em dia com o nosso próximo? O nosso próximo mais próximo, ou o nosso próximo enquanto humanidade? Não é? Toda a humanidade é o nosso próximo. Nós encarnamos em determinadas famílias para termos contato com pessoas do passado, para resgatarmos alguns débitos, e vice-versa, claro, né? E vice-versa. E também com espíritos afins que nos ajudam nessa missão, não é uma missão, mas nesse trabalho, nos ajudam, não estamos desamparados. Todo mundo sempre tem um espírito afim que seja um amigo, uma avó, um pai, um avô que é um pai 2 vezes, uma avó que é uma mãe 2 vezes. Não é? Então, não estamos desamparados. A grande questão é a seguinte: até quando nós vamos ficar adormecidos e não vamos despertar para a realidade espiritual? Não é? Analisando o próximo como uma extensão de nós mesmos. Porque o que eu causo ao próximo, de qualquer malefício, na verdade eu estou causando a mim mesmo. A gente, às vezes, não tem uma facilidade de compreender isso. Né? Nós temos ainda uns instintos fortes, mas que também não precisam ser rotulados. Esse é um grande problema. Nós rotulamos muito: eu estou com raiva, eu sou mal, ou eu não posso ter raiva, então escamoteamos a raiva. Não, eu não estou com raiva, não, eu já estou bem. Espera aí, precisamos sentir e perceber esses sentimentos para saber como nós vamos equacionar isso. Se eu tenho raiva, eu senti raiva, tudo bem, sem culpa, sem desespero. O que eu preciso para combater a raiva? E isso a gente aprende com a doutrina espírita. Conflitos existenciais. O livro de Joana traz lá o problema, a gênese do problema, a profilaxia. Né? Agora, parado é difícil. A gente precisa buscar sempre o desenvolvimento intelectual e moral. Eles andam juntos. Nós estamos aqui encarnados para desenvolver moral e intelectualmente. Nem só moral e nem só intelectual. Intelectualmente até que estamos num padrão razoável. E moralmente. E nós estamos num momento muito complicado. Um momento bonito, na verdade. É um momento muito bonito, que é um momento de transição. Se fala muito em transição.
não é? Se fala muito em transição. Os espíritos que agora estão encarnando já vão encarnar no mundo de provas e expiações, de regeneração. Nós estamos passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Aí as pessoas duvidam, mas eu ouço isso há muito tempo. Não, não é assim, né? Não é assim. E esses espíritos precisam vir para cá. E a questão do planejamento familiar, nessa história toda, ela é fundamental. Por quê? Porque muitas vezes algumas famílias postergam a prole em razão de inúmeros fatores. Porque a condição social agora não está boa, né? A condição do país em crise, ter filho em crise. Não, agora não dá. Não, espera aí, a gente acabou de mudar de apartamento. Não, mas o carro não está muito bom, vamos esperar só mais um pouco. E não tem jeito. A lei é do progresso. Nós precisamos ou não precisamos resgatar e conviver com quem nos quer bem? Precisamos. De um jeito ou de outro, nós vamos caminhar por esse lado. Não é? Então, que venha pelo bem. Que ele não venha amanhã ou depois como um amigo chateado. Poxa vida, estava tudo programado no plano espiritual. Ele estava arrependido. Vamos imaginar aí esses 2 irmãos aí que foram resgatados. Poxa, mas ele estava arrependido. Nós viríamos como filho dele. Aceitamos o perdão, todo mundo se perdoou. Por que isso? Não é? Por que isso agora? E é uma causa de desajuste social. Isso que Joana nos traz, Joana e alguns espíritos que escrevem esse livro pela psicografia de Divaldo. Não é? Mas é uma reflexão muito interessante. Até que ponto os métodos contraceptivos nos ajudam no planejamento familiar e financeiro e até que ponto eles atrapalham o nosso planejamento familiar. Nosso planejamento financeiro, ele é material. Nosso planejamento familiar, ele foi feito na erraticidade. Salvo raríssimas exceções aí, de reencarnações compulsórias, em que o sujeito que vai reencarnar não participa, mas os seus mentores, sim, com todo o amor, conduzem ele a uma nova reencarnação. Salvo essas exceções, nós planejamos a nossa família. E ela vai acontecer. A proximidade com esses entes vai acontecer. Então, que seja pelo bem, que não seja pelo mal. Que o resgate seja sempre pelo amor, que é a lei de amor. E falando nesse momento de transição, a gente já consegue ver tranquilamente as crianças que agora encarnam aqui no nosso orbe são bem diferentes das crianças de antigamente. Elas já têm um diferencial moral, ainda precisam ser trabalhados, é claro, e a família vai ajudar para isso. A família vai ser fundamental nisso. Ela já tem um primeiro passo, já tem uma consciência um pouco mais depurada, mas a célula familiar é fundamental. A instrução dos pais e o encaminhamento dessas crianças para o bem, não é? Para o amor universal, para a fraternidade, é fundamental. De outra forma, o que acontece com a célula máter e com todo o organismo social? Não tem jeito. É? E os genitores são os principais protagonistas dessa nova reconstrução do mundo de regeneração, porque são eles que criam os filhos que vão formar as suas famílias, que vão formar o corpo social. É interessante, só uma última questão, já que a gente está falando sobre transição, se fala muito de transição, e as pessoas ficam um pouco soltas. Espera aí, mas já aconteceu a transição, mas está acontecendo, quando vai acontecer? As pessoas ficam um pouco perdidas nisso. E é muito interessante uma questão. Olha só, uma semana tem 7 dias. Não é? O Antigo Testamento, ele nos traz que o 7º dia precisa ser guardado. Nós precisaríamos nos desconectar desse mundo material e nos conectarmos com a divindade. Seria um momento de reflexão, de autoconhecimento. Interessante. Tudo bem. Além disso, o Salmo 93 e a 2ª epístola de Pedro, capítulo 13, versículo 8, diz o seguinte: um dia do Senhor é igual a 1000 dias na terra. E 1000 dias da terra é o equivalente a um dia do Senhor. Tudo bem. É um dia, 1000 dias. Muito bem. Nisso, Emmanuel, paralelo a isso, traz a raça adâmica como sendo
os degradados, os caídos de capela, a raça adâmica. Muito bem. E Chico Xavier, antes disso, Allan Kardec perguntou para os espíritos, né, questão número 50 e 51 do Livro dos Espíritos, se existiu o Adão. Ele falou que não existiu o Adão. Não houve um único Adão e não houve o Adão. Aí na pergunta 51, Kardec reformula, quando Adão viveu na Terra? Aí, como eles têm, às vezes, umas respostas ríspidas, eu, quando li, fiquei pensando, caramba, vai vir uma resposta ríspida. O cara já falou que não tem, que não tinha. Como é que ele pergunta quando viveu? Aí vem a resposta. Mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. A raça adâmica, que a gente sabe que são os exilados de capela, que passaram por esse momento que nós estamos passando agora, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Até aí tudo bem, 4.000 anos antes, nós estamos hoje, 2.000 e poucos anos. Depois, já estamos há 6.000 e tantos anos, quase 7.000 anos, quase completando um novo ciclo de 7.000 anos, aí, desde a última transição planetária. Estamos aqui de novo. Emmanuel, no programa Pinga Fogo, foi arguído por Chico, porque fizeram uma pergunta a Chico, quando aconteceria a regeneração. Emmanuel foi categórico. 2057. 2057. Interessante, né? 2057. Mas antes disso, o espírito Ismael, extremamente evoluído, que trabalhou aqui na construção do nosso orbe, no século XIX, no ano de 1800, antes da codificação, ele trouxe o seguinte. Olha só, meus amigos. Esse é o século da codificação. Depois da codificação, virão 100 anos preparatórios dos 100 anos seguintes. Primeiro livro, Livro dos Espíritos, 1857. 100 anos depois, 1957. E 100 anos depois, 2057. 2057. Interessante isso, né? Emmanuel, 2057. Ismael, século XIX, 2057. E olha que interessante. 1000 anos nós temos contabilizados aí. Em hora, quanto daria uma hora? Quanto daria uma hora? Quanto daria uma hora do Senhor no nosso tempo? O dia tem 24 horas, é ou não é? Se um dia do Senhor são 1000 dias nossos, a gente tem que pegar 1000 e dividir pelas nossas 24 horas. 1000 dividido por 24, aproximadamente 42. 57 menos 42, aproximadamente 2015, 2016. Uma hora. E por que uma hora? Porque Jesus disse que serão bem-aventurados os trabalhadores da última hora. E nós estamos na última hora. E nós receberemos o pagamento, assim como quem trabalhou desde 6.000 e tantos anos atrás. Agora, depende de nós mesmos. Receberemos o mesmo pagamento. É uma parábola, né? O que seria o pagamento, a nossa salvação, e o que seria a nossa salvação nesse momento? A passagem para o mundo de regeneração. Porque quem não for para o mundo de regeneração, quem não for um trabalhador da última hora, não abraçar o amor e a caridade, a humanidade toda, num sentimento fraternal de uma grande família, volta. Não tem problema, vai ter uma outra chance. E aí, daqui a 7.000 anos, a gente chega de novo aqui. Mas isso aconteceu. Nós temos decaídos de Sírion que foram para a capela e estão aqui. Não é? E, de repente, capotam de novo lá para o primeiro mundo de provas e expiações. Não, aqui em casa, aqui nessa casa, ninguém. Aqui todos nós estaremos muito bem. Mas é para trazer uma reflexão para vocês. Nós estamos na última hora e só nos basta o trabalho e a boa vontade, seguir a palavra do Mestre e ter essa noção da reencarnação e de seres espirituais que nós somos e do amor necessário aí para alcançarmos a salvação. Muito obrigado, gente, pela atenção de vocês. Um bom retorno, excelente retorno aos lares de todos. Obrigado.